Hoje o pastor está trabalhando igual gente grande lá no sítio. Onde nós estávamos? O que nós já vimos até agora? Nós estamos falando de Apocalipse. Apocalipse significa o que mesmo, gente? Revelação. Ou seja, o livro mais temido é o livro mais... Eu acho que é o livro mais emocionante que tem da Bíblia, sinceramente. Mas ao mesmo tempo é o livro mais temido pelo tanto de linguagem diferente, né? Figuras que são colocadas aqui. E é onde confunde a gente. O primeiro capítulo que nós vimos, que é uma introdução, é bem tranquilo, de Apocalipse. Muito tranquilo. Só que já começa a usar alguns termos que só tem Apocalipse quase, né? Tem algumas coisas que a gente vai achar em Daniel, Ezequiel, Isaías e tal. Segundo e terceiro capítulo é o que nós estamos agora, que é importante nós sabermos e entendermos das 7 igrejas, que são as igrejas que João, ou melhor, deixa eu fazer algumas perguntas para a gente localizar aqui. Não sei se estava todo mundo na última aula, acho que faltou alguns na última, né? Faltou? Nós estamos entrando no capítulo 2 e 3. 2 e 3 são as cartas às 7 igrejas. Primeira pergunta, quem escreveu as cartas? Ou seja, quem escreveu o Apocalipse? Qual João? João? Apóstolo. Ótimo. E onde ele estava quando ele escreveu? Ilha de Patmos. Por que ele estava lá? Exilado pela perseguição que vivia na época os cristãos, né? Só que a ilha de Patmos não era para os cristãos, ela era para criminosos. E o cara foi parar lá por causa da palavra. E ele ficou lá durante um tempo. Quais os livros que ele escreveu, João? Evangelho, o último evangelho a ser escrito, inclusive, né? Dos 4. Primeiro, segundo, terceiro João e Apocalipse. Agora, o único que ele escreveu estando exilado foi Apocalipse. E aí, acho que alguém perguntou aqui, como que essas cartas foram chegar nas igrejas, né? Bom, não existe uma resposta exata para isso, mas existe uma lógica. Que a primeira é que ele foi visitado, escolheu algumas pessoas e essas pessoas levaram, líderes ou alguém especial levou essas cartas e fez a distribuição lá, fez o serviço de carteiro lá para ele. Uma outra opção que eu acho que para mim é a melhor é que depois da morte de Ciano, como é que se chamava o imperador lá? O que mandou prender ele? Depois da morte dele, em 98, as cartas foram, o Apocalipse foi escrito em 95, 96 depois de Cristo, 98 morre o cara. E aí, na troca do imperador, que vem para Nerva, se não me engano o nome dele, eu acho, alguma coisa assim, os nomes é muito bonito, né? Eu não sou igual o pastor, não, gente, não tenho memória de elefante igual ele, não. E aí, esse cara libera alguns exilados. E aí, lógico, sai João e volta para Éfeso, que é onde ele escreveu os outros livros, inclusive. Ele cuidava de Éfeso, escreveu os outros livros em Éfeso, mas esse ele estava exilado em Patmos, quando ele teve essa revelação, que para mim é o livro mais... É difícil de entender? Mas é mais empolgante esse livro, porque ele é muito chique. A gente vai ver isso aí, vai bagunçar um pouco a nossa cabeça, mas é legal. Então, depois de ter passado por todo esse processo, ele volta. Inclusive, não lembro qual capítulo, ele fala, estava em Patmos, ou seja, já no passado, ele volta para Éfeso. Essa é a linha teológica mais abrangente, mais aceita, e é que eu gosto também, e que o pastor também, pelo que eu entendi, conversando com ele. Que ele volta para Éfeso e de lá é distribuído as cartas às igrejas. Né? Não só tudo que ele escreveu de Apocalipse, né? As revelações. Agora, por que 7 igrejas se haviam mais igrejas? Se haviam mais cidades? Por que 7? Vocês estudaram não, né? Tá no caderninho de vocês aí. Falou. Por quê? Tá aí. Mais você. Tá Essas 7 igrejas representam a igreja de Cristo em toda a sua história, em todo o seu ciclo, desde a sua fundação, do dia de Pentecoste, até o arrebatamento na volta de Jesus. Está na página 5. 1, 2, 3. O 4º parágrafo. Ou seja, a importância de ser a 7, como são 7 selos, 7 castiçais, 7 tudo, né, o famoso 7, número da perfeição. Mas o 7 é um período histórico que tem até a igreja atual. Por isso que eu falei aqui que nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia. Porque é a última das igrejas, historicamente, seria a última igreja até a volta de Cristo, a igreja de Laodiceia. E nós estamos vivendo, não a igreja de Laodiceia, mas o tempo de Laodiceia. Qual que é o problema maior? Que é a única igreja que não tem um elogio. Não tem uma coisa boa que pudesse ser falada. Nós temos a primeira igreja. Eu vou dar uma pincelada rápida aqui, tá? Não vou
para a gente poder dar andamento, senão garro muito em Apocalipse, é muito grande, muita coisa difícil aqui. A primeira delas é a igreja de Éfeso. Sabe o que eu achei interessante? O próprio pastor colocou aqui para nós no estudo, tá assim, ó, título de Cristo, ou seja, Cristo se apresenta nessas cartas para o povo, para a igreja, para todas as igrejas. Primeiro ele se apresenta, depois ele fala das qualidades que tem, depois ele faz uma exortação, e aí ele dá um conselho ali e parte para uma promessa. Vocês já ouviram falar de um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Esse livro é muito famoso. Você já deve ter, né? Mas alguém já ouviu falar desse livro? Muito famoso. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele ensina exatamente isso. Se apresenta, você nunca chega criticando alguém. Você se apresenta, conversa, quebra ali o gelo, e aí você elogia a pessoa primeiro, para depois você criticar, já dando uma solução para o problema e mostrando para ela a consequência se ela fizer aquilo, ou seja, uma promessa do que vai acontecer. O livro é as cartas aqui, ó, exatamente o que foi feito para cada uma das cartas. Então, a primeira que ele começa aqui falando é de Éfeso. A igreja que perde o seu primeiro amor. Representa historicamente a igreja de Cristo no primeiro século. Então aqui, olha a lógica da coisa acontecendo. A primeira igreja que ele cita aqui é Éfeso, por quê? Porque é a primeira igreja inicial. Que inclusive essas 7 igrejas estavam localizadas aonde? Na Ásia Menor, onde hoje é atualmente a Turquia. Que vive numa paz, né? Nossa, a Turquia sempre numa paz. Lindo, maravilhoso. E aí ele se apresenta assim para essa igreja inicial. Aquele que tem na sua destra, está no versículo 1, né, do Apocalipse 2. Aquele que tem à sua destra 7 estrelas. Aí já começa as coisas ficarem confusas. O que são 7 estrelas? Vamos abrir Apocalipse e vamos seguir mais do que o livrinho hoje, tá? Nós vamos ler a Bíblia mais do que o livro, na verdade, hoje. Eu não sei se vocês são igual eu, as coisas que são mais... Eu vou rabiscando na Bíblia, né? Aí fica, ou anotando aí no WhatsApp... Então nós estamos no capítulo 2 e 3, nós vamos falar do 2, versículo 1. O título, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. O que seriam aqui as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro? Olha só por que é, gente, é bonito demais. O que são as 7 estrelas aqui? Os pastores, os líderes, chamados de anjos da igreja. E o que são os castiçais de ouro? As igrejas. Então ele se apresenta como aquele que anda no meio das igrejas e tem os líderes daquelas igrejas. Aí ele vai lá no versículo 2 e 3 e 6 para dar as qualidades encontradas. Ele fala de Éfeso: perseverança, boas obras, pôs à prova os falsos mestres. Nós temos 3 qualidades aqui: perseverança, boas obras e pôs à prova os falsos mestres. As 3 coisas que ele fala de bom dessa igreja. Estou vendo que vocês estão anotando, eu vou dar umas pausas aqui para vocês poderem anotar, tá? Senão, vou falando, vocês não anotam, né? Está lá no versículo 2, 3 e 6, tá? As qualidades. Lá no versículo 4, ele já começa a falar da exortação. Abandono do primeiro amor. E aí eu acho que a gente precisa marcar isso. Marcar isso para a gente poder falar depois disso. Falar um pouco depois sobre o abandono do primeiro amor. Porque nós mesmos como cristãos, nós temos a mania, gente, isso é muito sério. Nós temos o costume, inclusive, de falar, fulano está no primeiro amor. O primeiro amor é gostoso demais, né? Só que qual que é a exortação da primeira igreja? Perder o primeiro amor. Nós acostumamos tanto com quem nós vivemos que nós achamos bonito quem está no primeiro amor. Sendo que o errado é nós que não estamos no primeiro amor até hoje. Depois, ele dá um conselho. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Arrependimento e praticar as primeiras obras. Ou seja, relembrar de quem você era, de quando você me conheceu, de quando você se converteu, de quem você era, quando queimava mesmo todo dia, que você queria falar até para a parede, para os postes, pregar para animal. Arrependimento e praticar as primeiras obras. E aí a promessa que ele vem é, versículo 7, comer da árvore da vida. Agora aqui, lendo isso, eu queria te instigar a pensar comigo. O que seria comer da árvore da vida? O que seria isso? Comer da árvore da vida. Olha a promessa para quem vencer essa etapa. Acho que é isso. Quais árvores que tinha no Éden? Conhecimento do bem e do mal e da vida. Da vida. Experimentamos de uma, né? Qual que é a outra que teve que ter sido protegida? Nós fomos tirados de lá? A árvore da vida.
Porque comer da árvore da vida nos dá o direito à vida eterna. O problema é que nós não poderíamos comer do fruto da árvore da vida, porque nós já estávamos em pecado. Nós, estou falando Adão e Eva. Nós, ser humano ali, já estava vivendo ali, a turma toda, vivendo em pecado. Se comêssemos da árvore da vida, viveríamos a vida eterna em pecado. Para isso não acontecer, veio o plano de salvação, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente até estudou aqui, na verdade, a promessa. E aí, ele está dizendo aqui para nós que, para essa igreja, ou seja, para aquele que voltar ao primeiro amor, ele vai poder comer da árvore da vida, que é a vida eterna em comunhão com Deus. Essa é a promessa dessa igreja. Porque só para lembrar aqui, tudo que nós estamos falando aqui, de exortação ou de promessa, foi para a igreja de Éfeso. Mas serve para hoje? Sim, serve para hoje. Serve para nós? Sim, porque é revelação. A diferença aqui é que nós conseguimos historicamente falar do tempo cronológico. Éfeso representa as primeiras igrejas. Mas não que nós somos diferentes hoje. Né? Depois vem a segunda igreja. A gente já vai lá para o versículo 8. A segunda, Esmirna, é uma igreja boa também, essa Esmirna, viu? Igreja conhecida como igreja perseguida. Olha só, representa a igreja nos anos sombrios de perseguição, dos anos 100 a 312. Como que Cristo se apresenta para ela? Primeiro e último, alfa e ômega, que foi morto e reviveu. Ele se apresenta dessa forma para a igreja. Depois ele fala das qualidades no versículo 9. Sofre tribulação e pobreza. Mas diga, isso é qualidade? É, porque ela era muito tribulada e muito pobre, mas ele chama ela de igreja rica. Rica em quê? Rica espiritualmente. Rica espiritualmente. Ela era pobre de recursos, mas ela era rica espiritualmente. Esse era o elogio para ela. Por mais que você passe pelos seus perrengues, você continua muito íntimo espiritualmente de Deus. Exortação. Zero. Nenhuma crítica para a igreja de Esmirna. Conselho que ele dá para a igreja: não temas das coisas que hão de acontecer. Ou seja, vocês estão vivendo tribulação, vai passar por mais algumas. Portanto, não temas. Em resumo, vocês já estão acostumados, gente, só aguenta firme. Versículo 11, aí já fala da promessa ao que vencer. Não receberá o dano da segunda morte. Peraí, o que significa segunda morte? Qual que é a primeira morte? Morte da carne. Sair daqui e não chegar em casa. Ou dormir e não acordar mais. Essa é a primeira morte. Qual que é a segunda morte? É a separação eterna de Deus. Lago de fogo. Separação eterna. Ele chama de segunda morte aqui, em mais algumas outras passagens, ele cita a segunda morte como não tem mais jeito. Porque no Apocalipse vai dizer aqui várias vezes aqui sobre o projeto de Deus e a paciência que Deus tem. Porque mesmo aqueles que depois de Jesus ter vindo até os céus, nos levado, como diz em Tessalonicenses, vai ter uma doideira que nós vamos comentar daqui a pouco. Aqui nós vamos falar mais das igrejas. Nos próximos capítulos a gente já vai falar disso aqui. Mesmo assim as pessoas conseguem não acreditar em Deus ou não acreditar na Bíblia, e aí Deus tem paciência com eles, dá uma segunda chance para eles, dá mais tempo para eles. E a grande tribulação continua acontecendo por causa desses cabeção que não aceitam Jesus de cara. É Deus dando paciência, tendo paciência com o ser humano. Tanto é que alguns, a gente vai ler, acho que capítulo 10 para frente ali, alguns dizendo: vamos Deus, já resolve isso de uma vez agora. E Deus fala: calma que eles ainda têm chance de me aceitar e viver com a gente eternamente. Porque aqueles que entenderem esse processo não vão passar pela segunda morte, que é a morte eterna. Que aí é o inferno, lago de fogo, e aí zero Deus naquilo, né? Então eu posso entender que faz a mesma menção da igreja anterior. Se aqui está falando que não vai ter segunda morte, automaticamente já provou do fruto da vida, né? Exatamente. É onde as coisas se casam. Se eu não vou ter a segunda morte como recompensa, quer dizer que eu vou ter o fruto da árvore da vida. Vida eterna com Deus, comunhão eterna com Deus. E aí vamos para a terceira igreja. Igreja de Pérgamo. Ainda no capítulo 2, né? Igreja mundana. Mostra a igreja no período 313 a 600. E aí, logicamente, nós estamos falando depois de Cristo, né, gente? As igrejas vieram pós Jesus na terra, não antes. Página 6, para quem está com o livrinho aí. Então, como que Jesus se apresenta para essa igreja? Versículo 12. Tem a espada aguda de 2 fios. Não, alguém lê para mim esse versículo inteiro aí, só para ficar mais claro na sua cabeça. Como que ele se apresenta? Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve:
Assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Ou seja, aquele que tem a palavra. A espada aqui seria a palavra. Como o pastor gosta de falar, né? Que corta por dentro e por fora, vai nas juntas e nas medulas, né? Quais qualidades dessa igreja de Pérgamo? Retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ou seja, ela manteve a fé e o nome de Jesus. Exortação, versículo 14 e 15, ele fala de 2 coisas aqui. Aliás, uma só. Ele fala da aceitação de falsas doutrinas. Então existem as doutrinas. Qual que era o problema dessa igreja aqui? Que ela estava com muitas doutrinas falsas. Muitas doutrinas falsas. E são doutrinas que às vezes não faz nem tem nem cabimento. Vai falar de novo? Vou falar. Não, era só Ah, tá. Ou seja, isso, a terceira igreja de Pérgamo, na exortação. Então, eles estavam aceitando muitas falsas doutrinas, mesmo que elas não estavam na Bíblia, mesmo que elas não estavam no direcionamento da época, né? Porque na Bíblia nem tinha sido formada como nós temos ela hoje nas mãos hoje, né? Então, depois ele vem para o conselho, versículo 16. O conselho é arrepender-se. E aí nós vamos para o versículo 17. Darei eu comer. Olha só, gente, as promessas aqui são muito... Eu gosto demais. Versículo 17, ele fala dá 2 promessas aqui. Darei eu a comer do maná escondido. O que seria o maná escondido? Sustento espiritual vindo de Deus, o maná direto de Deus. Só que não é só um alimento espiritual, é um conhecimento profundo de Deus. Esse é o maná escondido que ele está falando aqui. Ou seja, sustento espiritual. E depois ele fala assim, dar-lhe-ei uma pedra branca. O que é uma pedra branca? Absolvição, ou seja, perdoar os seus pecados. A pedra branca seria o perdão dos nossos pecados. E ele termina o versículo ainda dizendo assim, e na pedra, um novo nome. Uma nova identidade é a promessa dessa igreja de Pérgamo, é a promessa para nós. Nós já estamos comendo a árvore da vida, nós já não vamos mais ficar longe de Deus, hipótese alguma, e agora nós vamos ser sustentados por Ele, vamos ter alimento direto dele, vamos ter o conhecimento profundo dele. Olha as promessas, nós estamos só na terceira igreja. Nossos pecados vão ser perdoados, nós teremos uma nova identidade nele. Essas são as promessas. Vamos lá para a quarta igreja, Tiatira. Olha como ela era conhecida, como corrupta. Essa não é na Turquia, não, essa era em Brasília mesmo, entendeu? Que perto de nós. Nossa, nós vamos ter que chumbar as cadeiras da igreja agora. Ai, meu pai. Aqui nós estamos falando aqui de uma igreja no período de 600 a 1500. Nós já estamos chegando na nossa idade, no nosso tempo, né? Nossa idade, no nosso tempo. Como que Cristo se revela a ela? Versículo 18. Filho de Deus, que tem seus olhos como... Nossa! Que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Ó, vai ser bonito, hein? Qualidades encontradas. Gente, quem está anotando aí, se eu falar muito rápido, vocês dão o grito, tá? Não dá para saber que vocês estão anotando, ou estão arriscando, estou só passando o olho aqui em vocês. Qualidades encontradas, versículo 19. Amor, serviço, fé, perseverança, que a Tira tinha muita qualidade, hein? E muitas obras. Se você tem amor, você tem serviço, tem fé, as obras vão ser consequência. Não tem outra, né? Serão consequência. Exortação, versículo 20 ao 23, ele fala assim, de uma famosa figura bíblica, né? Hoje está sendo usado até para xingar as pessoas. Oh, filho de Jezabel. Esse dia estava jogando vôlei, a menina falou isso, achei de rir. Deixa de Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comem dos sacrifícios da idolatria. Ó. Se ela se dizia profetiza, onde que ela estava? Dentro das igrejas. Se ela estava com o povo, e ela se dizia profeta, e ela ensinava, e ela falava o que podia e o que não podia. Então aqui está falando, exortando contra ter aceito, né, uma falsa profeta e aprendido e executado as coisas delas, né? Aí nós vamos lá para o versículo 26 e 28. Conselho, versículo 25, conselho. Mas o que tendes, retende até que eu venha. Uma coisa que o pastor, a gente estava conversando sobre estudo e tudo mais, essas coisas, ele falou assim, Diego, tudo que acontece na Bíblia e na teologia, você vai entender que é mais profundo do que a gente pode imaginar.
Quando você aprende uma coisa na teologia, você fala, uau, aprendi um negócio aqui agora. E às vezes é até ao contrário do que eu sabia. Fala, não, eu sempre achei que era assim, mas agora é assim. Sai de A para B. Só que se você estudar o mesmo assunto de novo, você vai entender que é mais profundo, que tem um C ainda para você conhecer. E ele falou uma coisa muito, muito legal. Ele falou assim, olha, se apega ao que você sabe e não muda o que você sabe. Se o que você estudou é a Bíblia, se o que você tem é certeza daquilo que você estudou, não que não possa mudar, mas não é preciso você ficar batendo na mesma tecla sempre para mudar de opinião todos os dias. Se apega, o que está dizendo aqui? Qual que é o conselho para essa igreja? Se apega ao que você tem. Diego, não tem nada de conhecimento. Então, no mínimo, você precisa passar por um discipulado aqui na igreja para você ter o básico. Se você tiver o básico, você pode se apegar a alguma coisa. Agora, se você não tem conhecimento nenhum, se você não sabe o que são princípios bíblicos, aí você não tem nada para se apegar. Aí você tem achismo. Eu acho que eu posso isso, eu acho que eu posso aquilo, eu acho que o pastor falou errado, eu acho. E achismos, né? Não vou nem entrar nesse mérito. Vamos lá, então esse é o conselho dele. Depois ele vem para a promessa. Ao que vencer, versículo 26 ao 28. Ele dá 3 promessas aqui. Darei poder sobre as nações. Isso quer dizer o quê? Autoridade e reinado junto com Cristo. Poder sobre as nações, autoridade juntamente com Cristo. É o primeiro. Ele citado também lá em Timóteo. Depois ele vem para o segundo. Com vara de ferro as regerá. Essa vara de ferro aqui, também citada lá em Salmos, fala da justiça, fala de ser justo, firme e justo. Essa vara de ferro. Terceiro, ele fala, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ah, gente, quem que é a estrela da manhã? Quem é identificado várias vezes como estrela da manhã? Tem uma música, né? Cristo, Filho do Deus. Glória a Deus. Então, essa é a promessa para a quarta igreja. Quinta igreja, a igreja morta. Aponta para o período negro da história da igreja, que vai de 1517 a 1750. Estamos chegando aí pertinho de novo. Como que Cristo se apresenta a Sardes, a chamada de igreja morta? Tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que é os 7 Espíritos de Deus? Mais para frente, nós vamos ver agora no capítulo 4, se não me engano, os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo. E quando ele desce, ele fala que em Isaías fala que ele receberá o Espírito, fala de 7 adjetivos que ele vai receber, e por isso é chamado de 7 Espíritos. O Espírito Santo trazendo para ele 7 qualidades diferentes, e é por isso é chamado de 7 Espíritos. E ele ainda fala que, além dos 7 Espíritos, cadê que meu negócio saiu aqui? As 7 estrelas. 7 anjos, ou pastores, ou líderes, né, da igreja, mais chamados como anjos da igreja. Qualidades dessa igreja de Sardes. Nossa, aí é doído, né? Olha a qualidade. Algumas poucas pessoas não contaminaram suas vestes. Poucas pessoas se mantinham separadas, mas essa era a qualidade dela. Que em meio à multidão, fazendo e achando com todos os seus achismos, eles se continham naquilo que eles tinham. Eles continuavam naquilo que eles tinham como princípios. Depois ele vem a exortação. Tá rápido aí ou anotaram? Tá dando, né? Quer coisa, dá um grito. Tens nome de que vives, porém está morto. Versículo 3. Agora nós já estamos no capítulo 4, né? No capítulo 3, aliás. Né? Já estamos finalizando as igrejas. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende. Lembra do que tens recebido e ouvido, e arrepender-se. Depois ele vem para as promessas. Ao que vencer, 3 promessas também. Será vestido de vestes brancas. O que seria vestes brancas? Gente, vocês têm que pensar comigo aqui. Nós já estamos falando um monte de coisa que está sendo repetida, ficando redundante. Se a pedra branca significava perdoar os pecados, vestes brancas significa o quê? Sem pecado, pureza, santidade, vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha aí, ó. De maneira nenhuma. Por quê? Aí volta de novo. Se eu não tenho a segunda morte, que é o afastamento total de Deus, ir para o inferno, eu tenho da árvore da vida. Se eu tenho da árvore da vida, de maneira alguma podemos perder a salvação. Garantia da vida eterna. Fala no microfone que tá gravando lá no coisa. Não, é que o Senhor não se desanima dessa igreja, apesar dela estar mais morta do que viva, porque Ele ainda manda que João diga o seguinte:
guarda, guarda o que tens, não Recebido e ouvido. se desanimes, né? Quer dizer, tipo assim, o amor mesmo de Deus, né? Porque era para falar assim, você não quer então, tchau. Mas ele disse, guarda, porque eu vou teimar com você. É o que ele está fazendo com Israel, né? Guarda, eu vou ter paciência com você, né? E eu não quero riscar o seu nome ali. Aí ele termina o versículo 5, nessas promessas. Então, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma escareça o nome do livro da vida. Terceiro, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Quem vai confessar o seu nome? Não é o nome de Jesus, não. Quem vai confessar o seu nome diante de Deus? Jesus. Você ser falado por Jesus diante de Deus é o quê? Honra. Honra por ter vencido. Honra por ter escutado. Honra por ter estudado Apocalipse. Honra por entender que isso aqui é para o nosso bem. Que Apocalipse é uma revelação para o nosso bem. Honra. Achou, irmão? Tem números, mas não é exatamente isso. Tá, enquanto isso, vamos lá para a sexta igreja. Nosso Deus. Sexta igreja. A hora voou. Filadélfia. A igreja do avivamento missionário, conhecida como igreja missionária, né? De 1750 até o início do século 20. Como que Cristo se apresenta para essa igreja de Filadélfia? Que é santo, que é verdadeiro e que tem a chave de Davi. Quais as qualidades encontradas aqui? Versículo 8. Guardaste a minha palavra. De novo falando de guardar a palavra de Deus. E não negaste o meu nome. Depois ele vem para a exortação. Quantas exortações essa igreja de Filadélfia tinha? 0. Nenhuma exortação. 0. É uma igreja modelo, né? Inclusive tem muitas igrejas que chamam Filadélfia, né? A Divinópolis tinha uma, não sei se tem ainda. Tinha no Goiás, ali no Porto Velho, nunca mais vi ela. Não sei se mudou de lugar, né? Já subiu. Nós estamos no conselho, né, de Filadélfia. Versículo 9 e 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Aqui está falando, logicamente, do capítulo 4 para frente, que é a tribulação e tudo mais. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí, a promessa, versículo 12, diz assim: o farei coluna no templo de Deus. O que é coluna? Base, estabilidade, sustentação. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, identidade divina. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Ou seja, além da identidade, ele está te dando um passaporte, um green card de cidadão do céu. Gente, Apocalipse é lindo demais, gente. Última igreja, Laodiceia. Aí, ó, que eu falei que nós estamos vivendo ela hoje, por quê? Porque representa a igreja dos tempos odinos no último período dessa dispensação, ou seja, até a volta de Cristo, nós estamos vivendo o período de Laodiceia. Mas lembrando que tudo que foi falado aqui para as 7 igrejas é para nós como igreja. Tanto as exortações, quanto os conselhos, quanto as promessas. Título que Cristo chega se colocando para ela: testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Qualidades encontradas? Nenhuma. Quantas qualidades? Nenhuma. Aí a pergunta para nós é: se nós estamos vivendo um tempo em que a igreja nem chama a atenção de Deus porque não está tendo qualidade, como que nós vamos para o céu? Conselho: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ou seja, se eu não tenho nenhuma qualidade hoje exclusiva que poderia ser colocada aqui na Bíblia, como que a gente pode chamar a atenção de Deus? Por isso que eu vou para o conselho. Compre de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Ou seja, tudo que você tem quanto riqueza, quanto prazeres, quanto visão, que elas estejam em Deus. A minha riqueza precisa estar em Deus. Os meus prazeres precisam estar em Deus. E os meus olhos, a minha visão precisa estar em Deus. Tendo esses 3 fundamentos, nós estaremos cumprindo o conselho dado por Ele. Então vamos lá. Se está difícil a gente agradar a Deus, porque de fato não tem nenhuma qualidade aqui no nosso tempo,
E por isso eu acho que nós não temos mais... Agora é eu, Diego, falando, tá? Eu acho que nós não temos entre 20 a 50 anos no máximo até a volta de Jesus. Eu acho que essa é a última geração, para mim, particularmente falando. Última geração, entre 20 e 50 anos. Eu fico pensando se eu serei avô. Eu acho que nem vai dar tempo disso. Sinceramente, meu pensamento, tá? Mas, quais são os fundamentos, então, para a gente, não tendo qualidade suficiente para agradar a Deus, quais os fundamentos que a gente precisa conforme esse conselho de Laodiceia? Os meus prazeres precisam estar em Deus. Quais têm sido seus prazeres? Os meus olhos precisam enxergar como Jesus, enxergar o próximo, enxergar a igreja, enxergar a palavra. Eu preciso ter a visão de Deus. E as minhas riquezas precisam estar em Deus. Quer dizer que os seus bens, não, mas o que os seus bens podem comprar para o próximo, o que os seus bens podem comprar para a obra, o que os seus bens podem fazer em prol do outro. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Que se a gente não recebe, até porque não sabe pedir, porque pede para nós mesmos e não para os outros, e não para a comunidade. Conhecida como igreja morna, né? Por quê? Porque tinha tudo para ter e ser uma igreja de referência. Mas vivia em cima do muro, e o que está em cima do muro vai ser vomitado. Nós estamos falando aqui de 7 igrejas que fazem referência a nós como igreja. Só para a gente poder fixar aqui algumas coisas. Vamos lá. Qual igreja não recebe nenhum elogio? Laodiceia. Qual igreja não recebe nenhum elogio? Laodiceia, não recebe nada. Cite o nome de cada uma das igrejas. Ah, será que vai lembrar? Esmirna. Não, cita os nomes das igrejas aí, ué. Isso, cita olhando mesmo. Dá um murro nele para mim aí, por favor. Quais são as 2 igrejas que não receberam nenhuma exortação? Filadélfia e Esmirna. As 2 únicas que não receberam exortação nenhuma. Qual igreja que é chamada de morna? Laodiceia. Agora eu quero ver. Aí é para quem leu mesmo o estudo, hein? Que frase aparece ao final de cada carta e que lição nos ensina? Hã? Pode levar o microfone para a turma que está falando aí, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem... Chegou com o microfone, assumiu a voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que isso quer dizer para nós? Quem tem ouvidos, ouça. Quem está atento. Atento, disposto. Todo mundo vai ouvir. Sim, né? Agora viajando aqui agora um pouquinho na Bíblia. Todo mundo tem ouvido. O negócio é que nem todo mundo escuta. Eu acho que passa por isso. Aí fez assim, a gente queria o microfone. Eu citei aqui 4 coisas que essa frase me fez pensar. 4 coisas. Uma, atenção à mensagem de Deus. Estar atento ao que está sendo dito. Segundo, reconhecer que é uma mensagem universal, que é para todos, não para alguns. É para todos nós. Terceiro, assumir uma responsabilidade pessoal. Se eu estou ouvindo, eu preciso entender que eu preciso cumprir. Ter essa responsabilidade com quem está aprendendo. E desenvolver o discernimento espiritual, que é o mais difícil, eu acho. Cumprir nem é tão difícil quanto discernir, quanto entender para aplicar a verdade. Entender aquilo que a gente está falando aqui, aquilo que o pastor fala todo dia, aquilo que você tem lido, aquilo que você tem orado. Entender o que você tem orado. Faz o teste, gente, hoje. Chega em casa e ore sem pedir a Deus alguma coisa. Deus tem sido quase que o nosso servo, ao invés de nosso Senhor. Então, são coisas que as igrejas estão deixando lá do primeiro amor. Vamos lá, qual é a igreja missionária? A famosa melhorzinha delas todas. Filadélfia. E por último, essa não está indo no livrinho de vocês, quais os erros das igrejas? Abandono do primeiro amor, Éfeso. Aceitação das falsas doutrinas, Pérgamo. Aceitar Jezabel, mulher que se dizia profetiza, e os ensinamentos dela, Tiatira. Tens nome de que vive, mas está morta, Sardes, porque é morno. E não és frio nem quente, vou me tatear da minha boca, Laodiceia. E a gente encerra a segunda parte de Apocalipse, que é a parte das igrejas. E aí, provavelmente o pastor vai dar continuidade do capítulo 4 ao 22. Do capítulo 4 ao 22, eu quero só dar uma pincelada para nós aqui, não vou entrar, tá? Não vou falar, só quero dar uma pincelada para vocês aqui. O que nós vamos entender do capítulo 4 ao 22? Primeira coisa, não existe
mais a igreja a partir do capítulo 4. Não existe mais a igreja, nós já não estaremos mais aqui. Nós já estaremos com Jesus. Esse é o entendimento que nós temos, claro. Porque no nosso entendimento, aí é a coisa que nós iríamos entrar hoje, pré-tribulacionista, pós, mid e por aí vai, né? São 3 termos que a gente vai, que são muito discutíveis. A questão aqui é o seguinte, nós vamos aprender sobre pré-tribulacionismo? Vamos. Vamos aprender sobre pós? Vamos. Talvez eu seja pré, você seja pós. Seja, talvez eu acredito no pré-tribulacionismo, que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Talvez você acredite que vai passar, você quer passar, quer não, mas vai passar pela grande tribulação. Qual que é a diferença disso para nós? É conhecimento bíblico. Eu acredito que mesmo eu sendo pré e você sendo pós, nós dois vamos para o céu. Certo? Mas nós precisamos entender isso. E até mesmo porque o livro de Revelação, ou seja, de Apocalipse, é para nos dar esse entendimento e esse conforto, né? São algumas coisas interessantes que eu coloquei aqui, que a gente vai ver, que aí já a gente ouve falar muito. Os 7 selos, está no Apocalipse 6. As 7 trombetas, Apocalipse 8. E as 7 taças, Apocalipse 16. E o final de Apocalipse é a Nova Jerusalém, pastor. Vai falar sobre a Nova Jerusalém, como que ela vem e onde nós vamos morar. E o tempo milenar. Lá no final, 20, 21 e 22, fala sobre... São as 4 coisas que nós vamos ver do capítulo 4 até o capítulo 22 de Apocalipse. Então, se você não faltava nas próximas semanas.